Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz. Então vamos dar continuidade aí a mais um vídeo do nosso plantão de dúvidas. Vamos tratar de assuntos diversos aí da Umbanda, Espiritismo e tantos outros que tocam a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Então a questão é a seguinte: quem implanta os ovoides são apenas senhores das trevas, certo? Porém, a espiritualidade permite o processo, pois em alguns casos é necessário tanto para resgatar o ser ovoidizado quanto o atingido. É isso mesmo. Então, assim, a gente falou no nosso último plantão sobre essa questão da ovoidização, que ela pode ser do sentido positivo, quanto também o negativo, né? E só para a gente explicar bem o positivo e negativo, para a gente sair daquele maniqueísmo, né, fechado, o positivo seria mais esse processo de quando a gente está, após o nosso projeto reencarnacionista, a gente é levado às câmaras de reencarnação e assim os engenheiros kármicos ali, né, a espiritualidade superior, começa a trabalhar o nosso perispírito, né, diminuindo a nossa forma perispiritual, e a gente vai perdendo assim os membros, né, por assim dizer, e vai formando um ovo, como se fosse um ovo de luz, um ovo perispiritual. Esse é o processo positivo da ovoidização, porque é para ser feita a implantação, né, ali junto ao óvulo, espermatozoide fecundado, e dali ir gerando um novo corpo para o ser. Né? E inclusive isso só acontece, gente. Aí vamos até trazer uma coisa interessante. Houve uma época em que as pessoas se preocuparam quando a gente estava tratando da ética científica, né? Quando o pessoal estava falando assim de você fecundar um óvulo com um espermatozoide e que depois que esse óvulo espermatozoide era fecundado, tinha gente que estava falando que a partir daí já era um suicídio. E hoje nós espíritas já compreendemos que não se trata de suicídio, porque não existe nenhuma vida ali, senão a imanência de uma vida, como também não existe nenhum espírito vinculado àquele óvulo fecundado. Porque a verdadeira ligação perispiritual ao óvulo fecundado, ela só se dá dentro do ventre materno. Porque é preciso que esse espírito, que ele seja implantado primeiro no perispírito da mãe, entende? E aí por meio dessa implantação no perispírito da mãe, por assim dizer, né, gente? Então ele é conectado ao óvulo e ele começa a projetar o modelo dele, né, do corpo dele, dos registros que tem no perispírito dele, para esse corpo. Então assim, sem a concussão do perispírito da mãe, não tem como haver essa vida fecundada no óvulo, entende? Então não há que se falar em conexão do espírito ao óvulo fecundado fora de um ventre materno, mesmo que seja em laboratório, entende? Então o que os cientistas fazem? Eles podem fecundar, mas ali vai ficar o germe, o princípio. Aquilo ali não tem nenhum espírito ligado. Esse espírito vai ser conectado a partir que esse óvulo é introduzido dentro do útero materno e entra em contato com o perispírito da mãe, entende? Aí é feita a conexão do perispírito. Por isso, sim, a partir deste momento a gente pode falar em suicídio, sim. Né? A partir desse momento a gente pode falar no interrompimento, né, de uma gestação ou do espírito que já estava pronto para vir. Porque vocês entendem que quando o espírito é ovoidizado para fazer a conexão no óvulo, ele já tem um projeto de assumir uma vida naquele ventre materno, com aquela família, já tem um projeto reencarnacionista. Então, a partir deste momento, qualquer interrupção vai criar muita frustração, muita dor nesse espírito. Dor que a gente fala na alma, né? De não ter a possibilidade de reencarnar. Porque apesar da gente achar que é muito difícil viver aqui, gente, não tem aquele espírito que não tem a necessidade de reencarnar. Porque ele sabe que não tem como ele adquirir paz, compreensão, se não reencarnar. Então, assim, a espiritualidade até fala, dizem que as filas do reencarne são gigantescas, né? Então tem muitos espíritos querendo uma oportunidade de reencarne e não estão tendo a permissão porque não há como. Precisa da fecundação, precisa da geração. Aí vocês falam assim, nossa padre, mas tem tanta gente nascendo. Pois é, só que a quantidade de espíritos do lado de lá é 2, 3 vezes maior do que os espíritos encarnados aqui. Então essa fila, gente, ela nunca acaba.
né? Isso em planetas mais primitivos como o nosso, né? De provas e expiação, né? Ou seja, que a necessidade de reencarne, ela é inexorável, ela é vital para o despertar, diferente daqueles mundos mais evoluídos, onde o encarne é uma experiência onde o espírito não depende do encarne como a gente depende, para o nosso despertar, para a nossa evolução e também para a depuração dos nossos corpos perispirituais. Então essa é a parte positiva da ovoidização. A outra ovoidização é aquela ruim. E aí a pergunta aqui que foi feita, né? Quem implanta esses ovoides? Geralmente são seres das trevas, sim, são magos das trevas. Mas aí o que que entra acontece? O que que acontece? Não cai uma folha se assim Deus não permitir, certo? Então tudo está inexoravelmente abaixo de uma justiça divina, perfeita, ordenadora e amorosa. Por que que eu digo amorosa e perfeita? A gente consegue responder essa pergunta nesses dois âmbitos aqui, ó, de tanto essa questão de que é necessário para o resgate do ovoide, né? Quanto também esse ser que tá com esse ovoide implantado, ele também tem alguma coisa para resgatar. Então a gente resgata os dois ao mesmo tempo. O que que a gente costuma dizer dentro da literatura espírita, né? Que Deus ele utiliza do tempo para trabalhar a gente. Então por isso que a gente fala assim que quem castiga a gente é Deus? Não. Quem é que julga a gente? É Deus? Não. É a nossa própria consciência. E o que que isso quer dizer mais profundamente? Que Deus só trabalha com o tempo, gente. E o que que ele faz? No tempo devido, determinado, Deus se aproveita do mal para ajustar o próprio mal, o causador do mal. Então aquilo que a gente fala no Evangelho fala o seguinte: a desgraça existe, mas ai daquele por qual a desgraça se fizer. Porque quando a gente faz alguma coisa que é ruim para o outro, a gente já registrou no nosso perispírito a necessidade de um reajuste diante daquela ação que vai gerar um efeito mais à frente. Então vocês já compreenderam, obviamente, essa parte, né? Então, bala perdida, aquilo como a gente falou, a bala perdida, que a gente fala que é perdida hoje, ela nunca foi perdida. Ela está indo numa pessoa que lá atrás fez alguma coisa e hoje Deus usa o mal que está sendo feito hoje para corrigir um mal que foi feito no passado. Então tudo é muito perfeito. Tudo é muito perfeito. E aí o que que acontece? Então Deus, nessa sapiência e os engenheiros, né, kármicos e que governam o nosso planeta aqui, debaixo da ordem crística, né, do nosso Pai Oxalá, quando o nosso Pai Oxalá permite que um ser ovoide seja implantado numa outra pessoa, não só para permitir que esse ovoide use esse corpo que está encarnado ou até na matéria mais densa, porque pode ser desencarnado também, tá, gente? O implante, ele é feito perispiritualmente, né? Não é na nossa carne, é no nosso perispírito. E o que que acontece? Se a gente desencarnar, esse ovoide pode continuar implantado lá. Mas vocês já compreendem também que esse perispírito nosso, ele é muito mais terreno do que espiritual, né? Ele é muito mais denso, vibra mais perto da matéria do que propriamente no planos espirituais superiores, onde não aconteceria isso. Então o que é que acontece? O ovoide, por si só, ele já pertence às dimensões mais baixas, né? Ou seja, os ovoides eles só vivem nos umbrais. Então quando a gente desencarna por acaso e vai parar no umbral inferior desse, está vibrando em sintonia. E a sintonia dos umbrais inferiores é mais próxima com essa aqui nossa da Terra, né? Então o que é que acontece? Esse ovoide, lembra que eu falei para vocês que existe uma frequência vibratória perispiritual que só a carne pode dinamizar e catalisar? Então, assim, não tem como esse ovoide ou esse ser que está no umbral inferior, em alguns momentos, passar por um processo de catarse se não reencarnar ou se não tiver contato com a carne. Então, por isso a necessidade, né, aí sempre de reencarnar ou então de vir nas casas espíritas, acoplar por algum tempo nos médios para fazer um tratamento. E é por isso que a gente sente muito quando a gente faz uma puxada, quando a gente dá abertura a um irmão obsessor. Às vezes pode ter um implante de um ovoide, só que a espiritualidade tem todo o cuidado de proteger o médium, na medida que ele auxilie, mas que ele não se prejudique. Mas para isso é preciso preparo, como a gente fala, né? É preciso fundamento. Então, assim, gente, é sempre uma troca. É sempre uma troca. Princípio de Exu, Orixá Exu.
tudo que acontece, eu costumo dizer que aquela frase de Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, para mim, essa frase é de Exu. Porque Exu é esse transformador, esse senhor magístico máximo. Tanto é que a gente não faz uma oferenda se não botar Exu na frente. A gente não trabalha as forças do axé se não tiver Exu. Exu é o axé original. Oxalá é o senhor do axé. Exu é o axé original. Então é Exu que entrega o axé para cada um dos orixás, para que cada orixá dê o toque da sua especialidade nesse axé. Então sem Exu não existe nada. Não existe realização, não existe movimento. É por isso que Exu abre, é por isso que Exu fecha. E é por isso que Exu é o guardião das encruzilhadas cósmicas, interdimensionais. Gente, não é encruzilhada caminho ali não, que eu vou ali comprar pão, então aquilo não é encruzilhada, pelo amor de Deus. Exu não está ali. Isso é coisa da cegueira humana. Ah, padrinho, eu vou fazer uma oferenda. Ali na encruzilhada tem um caminho ali cruzando. Me desculpe, quem faz isso se perdeu na ilusão da materialidade. Tá? Porque Exu não está preso à materialidade e Exu não depende disso para fazer nada. Né? Então as encruzilhadas que Exu habita são as encruzilhadas interdimensionais. As encruzilhadas da ação e da reação, do que eu vou fazer e do que eu vou gerar. Por isso também ele é chamado como o Senhor dos Mercados, porque toda troca que acontece é debaixo do domínio de Exu. Entende? Então por isso ele é dito como o Senhor dos Mercados. Então assim, existe essa troca entre o ovoide que está tendo uma oportunidade, de certa forma, por mais que ele seja utilizado para prejudicar alguém, nessa justiça divina perfeita, há sim um princípio de cura das duas partes. Tanto do ovoide, que vai poder ter contato com esse perispírito um pouco mais bem formado e ali dinamizar ou quem sabe começar a despertar para corrigir, né? Assim como a gente faz uma puxada. Né? Quando a gente presta o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual para dar o choque naquele irmão obsessor com muito ódio, com muita raiva, com muita mágoa, com muita culpa, muito remorso, a gente está emprestando um pouquinho. Então não deixa de acontecer isso em algum nível, de alguma forma. Então, peraí. Mas só quem faz isso realmente são os seres das trevas, tá? Os senhores da luz, eles permitem porque há um propósito de ajuste para ambas as partes. Tanto para o ovoide, tanto também quanto para a pessoa que está recebendo o implante. E aí a gente pode até falar, será que esses que estão recebendo os implantes dos ovoides, o que eles causaram em outros seres para a espiritualidade permitir que um ovoide seja implantado ele? Porque geralmente, gente, quando um ovoide é implantado num ser, a probabilidade dele desencarnar e de ter doenças gravíssimas, incuráveis, é assim enorme. Então, raramente uma pessoa que tem um ovoide implantado não sucumbe. Precisa do amparo espiritual muito grande, muito bom, de uma casa muito séria, de médios muito competentes para dar conta. E outra coisa, não é numa vida. Não é numa vida. Né? Geralmente são vidas, né? Para tirar todo esse processo. Porque assim, o ovoide nem se fala, né, gente? A gente perde no tempo. Então, jamais a gente poderia falar, padrinho, são séculos, são milênios para esse ovoide conseguir retomar a forma. Eu acredito que a partir de milênios. E aí vocês falam, padrinho, mas foi de uma hora para outra que ele tinha uma forma humana e virou um ovoide? Não. Exatamente por causa dessa monoideia, durante séculos e séculos e milênios, ele vai perdendo a forma dele. Ou seja, o processo é tão longo quanto. Ainda diria que o processo de ovoidização ele é mais longo do que o da cura. Geralmente a cura é muito mais rápida. Por quê? Misericórdia divina. Simples assim. Os nossos registros ficam guardados no corpo mental inferior ou no perispírito? Os nossos registros, todos os registros, né, gente? Tanto os registros bons quanto os registros ruins. Tanto harmonias quanto desarmonias. Gente, vamos pensar o seguinte. Vamos simplificar dentro do conceito espírita. Corpo físico, corpo mental, ou corpo emocional e corpo mental, certo? Os meus registros de desarmonias ou harmonias mentais vai ficar em qual corpo? Corpo mental. As minhas desarmonias ou harmonias do corpo emocional vai ficar onde? Corpo emocional. Então, cada registro vai vibrar na frequência daquele corpo. Tá? Agora,
Isso não é segregado, assim, compartimentalizado. Nunca se esqueçam, gente. A gente é um ser, nós somos um ser integral. Esses corpos, eles se sobrepõem. Não há que se falar de forma segregada que a gente tem três corpos compartimentalizados onde um não toca o outro. Não é, gente. É um por sobre o outro, um a partir do outro, e um influenciando o outro, e um recebendo influência do outro. Mas a gente tem que ter, assim, essa noção de que os registros mais do campo mental, eles vão estar no corpo mental. Padrinho, eles influenciam no corpo emocional? Totalmente. Assim como os nossos pensamentos influenciam nas nossas emoções. E ao contrário, mesma coisa. Eu posso ter um registro de cunho emocional, mas que está o tempo inteiro tocando no meu mental? Absolutamente, com toda certeza. Então, assim, a gente não tem como identificar, é por isso que a gente fala que quando a gente realiza a apometria na Umbanda, quem faz essas conexões, seja de PM, seja de subpersonalidade, ou até os obsessores, quem faz isso é a espiritualidade. Né? A gente só se torna passivo, se coloca a serviço, e ali a espiritualidade faz o acoplamento junto aos nossos mentores, e ali a gente dá passividade e manifesta o que precisa ser manifestado. Então tudo dentro de uma ordem, né? Muito bem planejada, delineada pela espiritualidade e também pelos nossos mentores. Então, assim, os registros eles estão no ser. É melhor a gente falar isso, os registros estão no ser. O que a gente pode falar com toda certeza é que os registros não estão na carne. Eles se refletem na carne, mas eles estão realmente no nosso perispírito de forma geral, tá bom? E eles vão estar refletindo em todos os corpos simultaneamente, porque não tem como a gente separar o que a gente pensa do que a gente sente, e o que a gente sente do que a gente pensa. Tá? Inclusive, isso é princípio da nossa evolução. A tomada de consciência, o discernimento e a realização do nosso livre-arbítrio só se dá por causa dessa integralidade desses corpos funcionando. Né? Porque ao sentir, eu gero discernimento, ao discernir, eu provoco tomada de consciência. Ali eu crio um juízo. Juízo tem a ver com o meu livre-arbítrio. Eu saber julgar e tomar as decisões melhores. Certo?